Olá, estudantes do 7º ano. Eu sou a professora Ariane Lopes. Conosco, a nossa intérprete, a Bia. No vídeo de hoje, vamos falar sobre doenças causadas por vírus. Vamos lá? Objetivo da aula: compreender o que é uma virose, identificar algumas doenças que são causadas por vírus e reconhecer os principais sintomas, a prevenção e tratamentos que são causados por vírus. Vamos observar essa imagem aqui. Oh, meu Deus, ele está chorando, né? Que dó. Mas, olha só, ele está sendo vacinado. Então, é uma boa ação ali, né? Se uma doença é erradicada em um país, as pessoas podem deixar de ser vacinadas? Vocês acreditam que a partir do momento que a doença apresenta-se erradicada, não aparece mais, as pessoas podem deixar de ser vacinadas ou as pessoas ainda devem ser vacinadas? O que vocês acreditam aí em casa? Vamos entender um pouquinho. Então, as viroses, doenças causadas por vírus. Tem um tipo de vírus só, professora? Não, infelizmente, temos uma diversidade de vírus, como podemos ver aqui na nossa imagem. Então, temos o vírus da AIDS, da hepatite, do ebola, da herpes, adenovírus, influenza, retrovírus, papilovírus. Então, tem uma diversidade de vírus e, assim, uma diversidade de doenças causadas por esses vírus. Vamos falar da poliomielite. Você aí de casa já ouviu falar sobre a poliomielite? Ou mais conhecida como paralisia infantil. Então, essa doença ela tem sintomas de febre, mal-estar, dor de cabeça, vômitos, diarreia, constipação, que é aquela prisão de ventre. Ela é causada pelo poliovírus. A transmissão dela se dá através da boca, pelas gotículas de saliva e também, pessoal, pela contaminação da água e de alimentos. A nossa água, tão importante para toda a nossa vida e toda a nossa sobrevivência, é muito importante também nós termos o cuidado de usar ou a água filtrada ou a água que a gente ferve a água, depois que ferveu, mexe lá com a colher, espera esfriar um pouquinho e depois faz uso dessa água fervida. Por quê? Dentro da água possui micro-organismos. Opa! Quem são os micro-organismos? Os vírus, exatamente. Então, a partir do momento que você leva essa água à fervura, você faz o quê? Você está matando esses micro-organismos e por isso essa água fica saudável para o consumo. Alimentos. Todas as vezes que vamos nos alimentar, primeiro a higiene pessoal, né? Temos que lavar muito bem as nossas mãos. Mas os alimentos que vamos levar até, principalmente aqui, né, pensando em toda a boca, o trato digestivo, precisa ser muito bem lavado. Frutas, verduras, precisam ser muito bem lavadas antes do consumo. Então, todos esses cuidados favorecem, né, para que vocês diminuam o contágio, diminuam aí a incidência de doenças virais. A paralisia de membros inferiores. Então, graças ao Zé Gotinha, olha aqui o Zé Gotinha, graças ao Zé Gotinha, no Brasil, essa paralisia infantil, em 1989, foi o último caso. Por quê, pessoal? Então, em 1994, conseguimos então um certificado da erradicação. Acabou a questão da paralisia infantil, pois temos a vacina da poliomielite.
E essa vacina, ela está até hoje na nossa carteirinha de vacinação, na minha, na sua, tá lá e precisa ser tomada. Por que a gente precisa continuar tomando as vacinas, por mais que a doença tenha sido erradicada? Justamente para que ela não volte mesmo, para que a gente não abra a porta, não dê motivos para ela voltar. Então, continuamos a vacinação. Vamos então à nossa primeira atividade. Graças às campanhas de vacinação, a poliomielite foi considerada erradicada no Brasil. O último caso foi registrado em 1989. Lá vai a pergunta: como ocorre a transmissão desta doença? Um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, como ocorre a transmissão desta doença? Estamos tratando da poliomielite. É uma doença viral, causada por vírus e contagiosa. E a principal causa de transmissão ocorre através da ingestão de água ou alimentos que foram contaminados por fezes das pessoas que estavam doentes. Então, essa é a principal causa da contaminação, ok? Vamos falar um pouquinho da cachumba. Você aí de casa, já ouviu falar em cachumba? Já teve cachumba? Já? A professora aqui teve. Ai, 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 dos dois lados ainda. Doeu, hein? Então, quais são os sintomas? Inchaço e dor nas glândulas salivares. Então, como a gente vai inchando as glândulas salivares, a gente sente esse inchaço aqui, ó, mais próximo aqui, ó, debaixo das nossas orelhinhas. Febre e dor de cabeça. Esses são os sintomas. A transmissão ocorre por via aérea, por meio da disseminação de gotículas ou por contato direto com salivas de pessoas que estão infectadas. Então, é desta forma que ocorre a transmissão da cachumba. A cachumba é uma inflamação nas glândulas. Nos casos graves, a cachumba pode causar surdez e pode também progredir para uma meningite. Após a puberdade, pode causar
inflamações e inchaços dolorosos nos testículos, os homens ou nos ovários das mulheres, podendo causar também, futuramente aí, uma esterilidade, ou seja, fazendo com que essa pessoa não possa ter filhos. Provavelmente, muitos de vocês que estão assistindo esta aula só ouviram falar de cachumba na sala de aula com a professora. Eu acredito que muitos de vocês não tiveram cachumba. Por quê? Justamente porque temos a vacina tríplice viral. E a partir do momento que começaram as vacinas, essa doença também começou a deixar de existir. Antigamente, como eu falei para vocês, a professora teve. Então, antigamente era, infelizmente, uma doença corriqueira. Normalmente as pessoas tinham. Hoje já não ouvimos tantos casos. Graças a quem? Graças à vacina tríplice viral, no caso da cachumba. Temos a rubéola. A rubéola, os sintomas da rubéola: linfonodos inchados, manchas de cor rosa no céu da boca e uma erupção cutânea característica e um mal-estar danado. Qual é a transmissão? Ocorre por via aérea, por meio da disseminação de gotículas ou também por contato direto com saliva de pessoas infectadas. Então, ao ato apenas de falar próximo das pessoas, esse é um dos principais motivos de usarmos máscaras agora, pela questão das gotículas. Então, esta doença, a rubéola, ela pode causar graves deficiências congênitas se a mãe for infectada com rubéola durante a gravidez. Pode causar até mesmo um aborto. Aqui, novamente, nós temos a vacina tríplice viral. E a importância das mulheres grávidas fazerem corretamente os seus pré-natais, pois no pré-natal será perguntado a esta mãe se ela tomou a vacina da rubéola, exatamente para evitar que essa mãe tenha uma rubéola durante a gravidez e, Deus me livre, chegar a um aborto. Então nós temos aí a vacina tríplice viral para salvar-nos desta doença viral, a rubéola. Temos também o sarampo. Quais são os sintomas? Febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou nariz entupido, mal-estar intenso e erupções cutâneas, erupções na pele. Transmissão ocorre por via aérea, por meio da disseminação das gotículas, por contato direto com a saliva das pessoas infectadas. Novamente, podemos observar que sintomas e transmissões são muito parecidos. Por isso que quando nós falamos de doenças virais, nós falamos está no ar, está no ambiente. E por isso que nós estamos cuidando aí, utilizando máscaras para falar com as pessoas. Então, esses cuidados são extremamente importantes. Em 2019, 16 estados tiveram surto de sarampo. 2019, é muito recente. E o sarampo pode levar o indivíduo à morte. E para combater essa doença, nós temos o quê? A vacina. Ó, a tríplice viral aqui, pessoal, novamente para nos proteger. Então, novamente temos a vacina tríplice viral para evitar a doença e também a morte. Dá uma olhadinha, pergunta para a mamãe lá se você tomou a sua vacina do sarampo, porque 2019
Foi recente esse dado que nós estamos trazendo para vocês. Então vamos à nossa segunda atividade. Quais são os meios de prevenção da cachumba, da rubéola e do sarampo? Quais são? Como nós podemos nos prevenir? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. Então, quais os meios de prevenção para manter os ambientes arejados? Então, entrou na sala de aula, abre as janelas. Entrou no ônibus, fica perto de uma janela aberta, abre as janelas também. Cobrir o rosto ao tossir e espirrar. Então, primeiro que nós temos agora a utilização das máscaras. Mas também temos a precaução, né? Já fomos ensinados de não colocar a mão quando tossir ou espirrar. Use o antebraço, assim, desta forma. Por que utilizar o antebraço, pessoal? Porque quando a gente usa as mãos, então eu tô levando o vírus para as nossas mãos. E aí eu vou abrir uma porta, vou apertar uma descarga, abrir uma torneira e aí eu vou contaminando todo o meio aonde eu estou passando. Então, se não tiver de máscara, olha só, antebraço, ok? E também o principal, tomar a vacina, por favor. Vamos lá. Vamos falar então de herpes. Herpes labial ou herpes genital. A herpes, os sintomas da herpes. Então, ocorre uma presença de bolhas ou úlceras com borda avermelhada. E dentro dessas bolhas tem um líquido que aparecem geralmente nos genitais, nas coxas, nos lábios, olhos, provocando dor, ardência e coceira. A transmissão pode ser por toque, beijo, por contato sexual e não possui vacina. Infelizmente, não possui vacina. Possui tratamento, tá? Não vou falar aqui o nome dos remédios, porque se você tiver algum sintoma, o indicado é procurar um médico, até para saber o que é corretamente. Mas existem pomadas, existem remédios comprimidos para que você consiga amenizar isso, não combater, né? Amenizar porque ela não tem
a vacina e também não tem cura, ok? Normalmente é o tipo de doença que acontece, principalmente nos lábios aqui, ó, ela acontece quando a imunidade da pessoa está muito baixa. Aí ocorre, claro, desde que ela tenha tido contato com essa herpes, e aí quando o corpo está com a imunidade muito baixa, ela se apresenta, ela aparece. No caso, procure o médico para maiores orientações e também, no caso, para os remédios corretos. A herpes labial ou genital pode ser, não são todos os casos, mas ela é considerada como uma infecção sexualmente transmissível. Mas, pessoal, não é só pelo ato sexual que ela é transmitida. Tem herpes, principalmente a herpes labial, que pode também ser genético, ok? Então, cuidado aí com o preconceito e com as informações. Precisamos ter as informações corretas. A herpes zoster, os sintomas: bolhas e vermelhidão que afetam apenas um lado do corpo, pois acompanham a localização de algum nervo no corpo, dor, formigamento ou queimação na região afetada. A transmissão ocorre por via aérea, por meio da disseminação de gotículas ou por contato direto com a pessoa infectada. Então, aqui nós temos a herpes zoster, que pode ser chamada também de varicela ou catapora, e nós também temos vacina. Olha ela aqui, ó. Aqui nós temos a vacina tetravalente. Opa, com esse nome ela tem que ser valente mesmo, né? Tetravalente. Então, esta vacina aqui para herpes zoster, ok? Então, vamos à nossa terceira atividade. Se recomenda que crianças com catapora fiquem em casa. A professora já teve catapora. Eu lembro que minha mãe não deixava eu colocar nem o nariz na janela. Pensa bem. Sem visitar a escola até que todas as lesões da pele cicatrizem. Isto porque a doença é altamente transmissível e uma só criança poderia contaminar várias outras. Qual é o nome do agente etiológico da catapora? Ai, você prestou atenção no slide? Vamos lá. Vamos ver se você prestou atenção na aula. Um tempinho para vocês responderem.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, como eu falei para vocês, a professora teve catapora. Então, são aquelas manchinhas, né? Aquelas bolinhas que vão dando no corpo, coça muito. Eu lembro que eu usava talquinho mentolado lá para poder diminuir a coceira. Mas a pergunta é, qual é o nome do agente etiológico da catapora? Então, ela é transmitida por um vírus chamado varicela zoster. Então, este é o nome do agente etiológico, o agente causador dessa doença, ok? Anotem lá nos seus cadernos. Neste vídeo, falamos sobre conceito da virose, principais sintomas e meios de transmissão da poliomielite, que foi erradicada, da cachumba, rubéola, sarampo, herpes labial e genital e também da herpes zoster. Cuidados para prevenção de viroses. Então, falamos sobre doenças causadas por vírus. E aqui está o nosso Zé Gotinha. Por quê? Para nos lembrar que nós devemos nos vacinar para nos proteger de todas essas doenças. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!